Senhor, oramos agora por todos que choram, que ainda não têm luz. Senhor, dá a eles o pão. Deixa eu te mostrar uma coisa importante. Você sabe que é uma palavra que eu nunca entendi, né? Não entendia, né? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí eu ficava sem entender. Muitos são chamados, Deus, poucos escolhidos, né? Aí você para observar as Escrituras, aí você começa a entender essa palavra. Dá uma olhadinha lá no livro de Judas. Judas é um capítulo só. Olha só, ó. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, escrevo esta carta, presta atenção, aos que foram chamados. Presta atenção, você foi chamado. Mas ele vai mostrar aqui que não é porque a pessoa foi chamada que ela vai passar a eternidade com Deus. Não, pastor, não. Tem pessoas que foram chamadas. Tem pessoas que Deus tirou do Egito. Mas que na caminhada, irmão, com tristeza eu falo, hein? Na caminhada, elas serão destruídas. Que isso, pastor? Quer ver? Presta atenção. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, escrevo esta carta aos que foram chamados, isto é, aqueles a quem Deus, o Pai, ama, a quem Jesus Cristo protege. Então quer dizer que Deus chamou, Ele ama e ama, o amor dele é incondicional, Ele ama a mim, Ele ama você, Ele ama a todos nós. Você não está aqui por um acaso. A Bíblia diz que eu não escolhi, Ele me escolheu. Ele olhou para a tua cara, olhou para a minha cara, gostou de nós, em meio a uma multidão de pessoas, Ele nos aceitou como filho. Ele nos escolheu. Mas preste atenção nisso aqui, porque isso aqui é muito sério. Além dele ter nos escolhido, por meio de Jesus Cristo, Ele nos protege. Mas só que aquilo que eu estou falando para você, irmão, a pessoa é que escolhe. Agora ela vai ter que ter um entendimento com ela. Qual é o entendimento, pastor? Ela vai ter que arcar com as consequências da escolha dela. Eu falei para você, o Senhor Deus há muito tempo diz, eu tenho os céus e a terra como testemunha contra ti. Ele tem os céus e a terra, Ele tem testemunhas. Que Ele te apresentou, Ele apresentou para mim, Ele apresentou para você o caminho do bem e o caminho do mal. Aí Ele ainda nos deu uma dica, nos deu um conselho, nos deu uma orientação, falando, escolha, pois, o do bem, para que você possa ter vida. E a tua descendência possa ter vida também. Isso está lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Preste atenção nisso, guarda isso no teu coração. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto, não é que eu propus, não. Não é que eu propus, eu tenho proposto. Irmão, cada palavra que chega para mim, cada palavra que chega para você, cada ensinamento, cada entendimento, é Jesus. Está batendo na porta do nosso coração. Ele quer entrar. Ele quer produzir vida para mim, quer produzir vida para você. Porque Ele quer que você tenha vida com Ele. Ele quer que você tenha vida através dEle. Só que aquele negócio, irmãos, você tem liberdade de escolher se você quer ou se você não quer obedecer a palavra. Você tem liberdade de escolher se você quer ou não quer andar segundo a orientação que Deus está trazendo. É uma escolha. Agora, repito, você vai ter que arcar com as consequências da sua escolha. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Ponto
vírgula. É aquela parada, é aquele descanso, e aí vem um conselho. Escolha, pois, a vida, para que vivas. Ele quer que você viva. Ele quer que você viva. Ele quer que você tenha uma vida aqui de prosperidade. Ele quer que você tenha uma vida aqui de saúde. Ele quer que você tenha uma vida aqui de felicidade, de conquistas, de realizações. Ele quer que você tenha uma vida aqui com Ele. E Ele quer que essa vida permaneça pela eternidade com Ele. Só que tem algumas pessoas que elas não querem andar com Ele aqui. Porque andar com Ele significa ter que mudar de comportamento. Andar com Ele significa ter que renunciar a certas situações, certos prazeres. Você está compreendendo? Andar com Ele significa ter que batalhar, ter que brigar, ter que lutar contra certos sentimentos. E a pessoa, muitas vezes, ela não quer andar com Ele porque ela não quer lutar. Ela não quer lutar, ela não quer abrir mão de certas coisas que dá prazer a ela. Ela não quer abrir mão de certas coisas que deixa ela numa situação que ela gosta, ela não quer. Mas só que a consequência de tudo isso vai ser morte. Vai ser morte. Quem é que gosta de levar bronca, irmão? Só que a Bíblia diz que Deus corrige quem Ele ama. Diz que Ele açoita que Ele tem por filho. Por quê? Porque tem certos comportamentos que, se nós permanecermos tendo aquele tipo de comportamento, nós teremos problemas. Nós teremos dificuldades, nós enfrentaremos dor. E Deus não quer que você tenha problemas, dificuldade, nem enfrente dor. Mas só que aquele negócio, nós não queremos ser chamados de atenção. Eu já falei para vocês, eu tive uma tia, que eu tenho que louvar a Deus pela vida dessa tia. Por duas situações na minha vida, ela foi fundamental. Primeiro que a minha mãe morreu quando nasci, meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. Aí, de repente, surgiu uma situação, eu e minha irmã, vamos fazer o que com essas crianças? Aí um vem e fala assim, manda para o orfanato. O outro vem e fala, não, faz isso, faz aquilo. E eu estava lá, criança atrás da porta, escutando. Aí a minha tia falou, não vou mandar eles para o orfanato. Não vou mandar para tal lugar, para tal lugar. Não. Eu crio 5, ela falou. Crio mais 2, não tem problema nenhum, eles ficam comigo. Primeiro, ela foi muito importante porque ela me amou, né? Eu me senti amada porque uma coisa é o filho do ventre, outra coisa é o filho do coração. O filho do coração é aquele que você escolhe. O filho do ventre nem muitas vezes é desejado. Às vezes acontece, estou grávida, puxa, eu não estava preparada para isso. Agora tem algumas que entram até em depressão. Verdade ou mentira? Muitas vezes nem é desejado. Tem algumas que pensam até em fazer um aborto. Agora, o filho do coração é aquele que você escolhe. Você escolheu que ele fosse seu. Você escolheu que ele fosse seu. Então, eu creio que é muito mais amado o do coração do que o do ventre. Não sei se é conveniente para mim pensar assim. Quer dizer, não é? Mas é conveniente para a gente pensar de uma certa maneira. Mas é o meu pensamento. E quando eu tinha 16 anos, ela me apresentou Jesus. Aí você vê como ela foi tão importante na minha vida. Quando eu tinha 16 anos, ela me apresentou Jesus. E eu comecei a dar atenção a Jesus. Irmão, só que eu decidi andar com Ele. Porque uma coisa é o seguinte, Ele me chamou. Ele me escolheu. Mas eu poderia falar, não quero. Mas eu falei, eu quero. Mas aí ele vem e fala, você quer? Quero. Então você vai ter que mudar de roupa. Porque eu te escolhi. Mas você vai ter que mudar de roupa. Você vai ter que mudar de comportamento. Por quê? Eu te chamei para andar em santidade. E quando tem essa situação de ter que mudar de roupa, ou seja, de ter que mudar de comportamento, tem algumas pessoas que não querem. Ela está tão acostumada com a prostituição. Ela está tão acostumada com a pornografia. Ela está tão acostumada com aquela vida natural que o mundo oferece, ela está tão adaptada. Aí o que acontece? Ela vai ter que mudar o comportamento dela, ela vai ter que mudar a maneira de viver, ela vai ter que sair da zona de conforto, ela vai ter que abrir mão de hábitos que ela tem há anos, e aí, muitas vezes, ela não quer. Porque ela está habituada, ela está acostumada àquilo. E ela continua andando por um caminho mau. Volta lá em Judas.
Preste atenção nisso aqui. Volta lá em Judas. Judas, ele estava cumprindo o papel dele. Quando eu estou aqui no altar, eu estou cumprindo o meu papel. Qual é o papel, pastor? Entregar aquilo que Jesus mandou. Eu preparei 2 mensagens para você. 2 nessa madrugada. Na verdade, 3. Eu dei uma para os obreiros hoje de manhã já. Mas só que no altar aqui agora, Deus falou outra coisa para mim. Eu tenho que entregar aquilo que Ele quer, e não aquilo que eu acho melhor. Por quê, pastor? Porque eu sou servo dEle. Sou servo de Jesus Cristo. Eu sou teu irmão. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo. Irmão, eu tenho 2 posições. Você também ocupa essas 2. Nós somos servos, mas somos irmãos. Você está cumprindo o teu papel de servo? Você está cumprindo o teu papel de irmão? É muito sério. Eu, Judas, servo de Jesus Cristo, irmão escrevo esta carta aos que foram chamados. Muitos serão chamados. Poucos serão escolhidos. Por quê, pastor? Porque estreita é a porta. Apertado é o caminho que conduz à salvação. E poucos entrarão por ela. Mas por quê, pastor? Porque a pessoa não quer viver como Deus está falando. Ela quer viver como ela quer. E aí que está um problema. Você não vai conseguir servir a Deus do meu jeito, nem do teu jeito. Você só vai conseguir servir a Deus quando você começar a viver do jeito dele. Qual é o jeito dele, pastor? A palavra. O jeito dele é a palavra. Não adianta você querer andar de outro jeito, você não vai servir a Deus. Você pode servir o propósito de alguém, você pode servir a uma instituição, mas a Cristo você não vai. Não, eu quero servir a Cristo, então tem que começar a respeitar a palavra e andar segundo ela. Isso significa que vai ter um momento que você vai ter que falar não para a tua carne de um jeito violento. Que a tua carne vai querer brigar, ela vai querer reclamar, porque ela quer, mas você vai ter que falar não. E aí, pastor, e aí é isso. A maioria das pessoas, elas não querem falar não para si mesmo. Você tem que aprender a falar não. Às vezes você tem que falar não para alguém. Às vezes você tem que falar não para você mesmo. Você está compreendendo ou não? Sim ou não? Versículo 2. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor. Então quer dizer que a misericórdia de Deus na minha vida pode aumentar, pastor? Sim, ela aumenta. A paz pode aumentar, pastor? Sim, ela aumenta. O amor pode aumentar, pastor? Sim. Tanto da tua paz quanto da paz de Deus. Tudo depende do quê, pastor? De envolvimento com Ele. Nós temos tempo para tudo, pessoal. Mas nós não damos tempo para gastar. Não gastamos tempo com Deus como deveríamos gastar. Se nós quisermos, nós poderemos ter uma vida diferente. Uma vida com Deus de verdade. Mas nós vamos ter que gastar tempo. Eu estava conversando com um amigo meu ontem, que eu não via há muito tempo. Eu falei, infelizmente, nós temos poucos amigos. Eu falei, nós temos muitos colegas de ministério, temos muitos colegas de trabalho, mas amigos são poucos. Mas por quê, pastor? Porque a amizade, ela requer, ela necessita de tempo. Tem que gastar tempo. Tem que ter um relacionamento. Senão não existe amizade. Não, nós somos amigos. Nós fica 5 anos sem se ver. Quando se vê, não é amizade. Amizade requer relacionar. Quer ser amigo de Deus? Se vós fizeres a minha vontade, sereis meus? E você foi criado, não foi para conseguir um carro, para conseguir uma casa, para conseguir uma fazenda, para conseguir uma grande empresa. Pode até ser propósito de Deus para você, e eu não duvido de nada disso. E tudo isso é muito bom, e tudo isso Deus quer que você tenha. Mas você foi criado para ter um relacionamento com Ele. O resto é consequência. O resto é consequência. Mas a maioria não quer ter relacionamento com Deus, não, mas quer ter a casa. Não quer relacionamento com Deus, não, mas quer ter a grande empresa. Não quer relacionamento com Deus, não, quer ter o grande negócio. Não quer relacionamento com Deus, não, mas quer ter uma família feliz. Quer se sentir realizado, quer ter paz, quer ter misericórdia, quer ter o amor. Sem relacionamento você não vai conseguir.
Você não vai conseguir. Olha o versículo 3. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever agora para animá-los a combater a favor da fé? Uai, o diabo quer roubar a tua fé. Tem muitas coisas que acontecem na tua vida. Você está pensando que é para você ter uma dificuldade, um problema? O objetivo dele não é você ter dificuldade. O objetivo dele não é você ter um problema. O objetivo dele é roubar a tua fé em Deus. Roubar a tua fé em Deus. Quantas coisas às vezes acontecem. Irmão, eu vou falar com você. Eu era pastor em São Luís do Maranhão. Eu estava fazendo uma vigília. No mínimo, para não mentir para você, para não correr o risco de mentir para você, no mínimo, tinha 4.000 pessoas. No mínimo, para não mentir para você. Eu creio que tinha mais, mas para não mentir, para não correr o risco de mentir. E eu estava adorando a Deus, aquela igreja hiperlotada e tal. De repente, bateu um negócio no meu coração. Eu falei para o rapaz que estava comigo, era vigília de final de ano. Dia 31 de dezembro, o dia 1º. O meu auxiliar era o pastor Maico, que hoje está na região de Campinas. Eu falei, rapaz, chamei ele aqui, eu falei, rapaz, sei o que está acontecendo não, mas tem que ir embora agora. Ele olhou para mim e falou, em outras palavras, pastor é doido, está no meio da reunião. Vigília, a última do ano, tão importante. Falei, toma, segue, dirige. Meu carro ficava em posição estratégica para poder sair rápido, se precisasse. Entrei no carro com a família e saí. Estou chegando, virando assim, para chegar na esquina da minha casa. Quando eu estou chegando, eu vejo um correr, dar sinal para um outro e de repente eu vejo saindo da minha casa. Minha casa estava sendo assaltada. Minha casa estava sendo roubada. Eu entrei, tudo reganhado, tudo aberto. Eu sempre gostei de relógio, eu estava até conversando com uma amiga minha. Tinha um saco com todos os relógios meus dentro. Ou seja, eles estavam preparando para levar tudo embora. Na correria, eles conseguiram levar uma televisão, uma corrente de ouro da minha filha e R$100, que estava no quarto dela, da Luna, minha filha mais nova. A minha mulher já olhou, já ficou chateada e tal, e eu quieto. Por quê, pastor? Irmão, a gente não pode se precipitar em palavras. Você não pode falar e nem agir na emoção. Por quê, pastor? Você vai se arrepender depois. Você vai ter problema depois. O Senhor Deus nos deu um espírito de prudência. Seja prudente em palavras. Seja prudente em palavras. Não seja precipitado. Porque saiu da tua boca, não vai voltar vazia. Vai produzir o que você falou. Então, não seja precipitado em palavras. E eu lembro que já veio um que eu sempre... Está podendo chupar bala na cidade? Está podendo ficar chupando bala na cidade? Cuidado com bala, hein? Aí, sempre tenho amigos. Muita gente à minha volta. Aí já chegou um, chegou outro. Aí chegou um empresário lá. Falou, pastor, vamos embora para minha casa de praia. O senhor fica lá, descanse. E amanhã o senhor resolve isso. A gente manda resolver aqui. Aí tal, me levaram. Fui lá para a casa dele de praia. Você dormiu? Eu não. Mas dei a cochilada na rede lá. Aí de manhã eu fui conversar com Deus. Eu lembro que a primeira palavra que eu falei foi essa, assim. Falei, Senhor Deus, cadê a tua proteção? O Espírito Santo falou assim, cuidado. Eu recuei 10 metros já. Falei, Deus, perdão. Porque eu estava falando sem entendimento. Falei, Deus, perdão. Aquela obra não foi. O que era uma televisão? Ou R$100, ou uma correntinha de ouro para mim, não era nada e não é. Não era nada e não é. Se tivesse levado tudo, não era nada e não é. Por quê, pastor? Não há nada que a gente não possa reconstruir. E eu tenho por princípio isso. Caiu a minha casa,
eu limpo o terreno e construo uma casa maior. Eu não fico reclamando porque ela caiu. Caiu. O que foi? Ralou o carro, bateu o carro, vendo e compro um novo. Que é isso, pastor? Enquanto você não colocar no teu coração que tem que ser assim, você vai ser sempre mediano. Para não usar a palavra medíocre, porque tem pessoas que se ofendem com essa palavra. Por quê, pastor? Você tem um Deus todo-poderoso, que pode fazer mais do que você pediu, já pensou um dia. E você tem que botar sua confiança nele. Por que eu contei isso que aconteceu comigo para você? Para você entender que muitos dos ataques do nosso adversário não tem nada a ver com a tua questão material, ou com a tua saúde, ou com a situação, com a circunstância. Ele quer roubar a tua fé. Ele quer que você deixe de confiar no que Deus falou com você. Por quê, pastor? Porque ele quer tomar a posição de Deus na sua vida. Ele quer ser o teu Senhor. Por isso ele fala aqui, ó. Meus queridos amigos, eu estava fazendo todo o possível para escrever a vocês a respeito da salvação que temos em comum. Então senti que era necessário escrever-lhes agora para animá-los a combater a favor da fé, que uma vez por todas Deus deu ao seu. Você tem que combater. Eu já expliquei, irmãos, esses dias eu estava falando. A Bíblia diz que a nossa luta, ela não é contra o sangue, ela não é contra a carne. Por quê? Porque no passado era assim. O povo de Deus, desde quando saiu do Egito, teve que lutar por terras, teve que lutar por espaço, teve que combater inimigo. E a luta era física. A luta era física. Josué lutou, conquistou muita coisa. Josué foi um general, um comandante fantástico, um cidadão de guerra. Falhou, claro, é humano, todos nós falhamos. Lutou, mas a Bíblia diz que faltou muita coisa para ele conquistar. Quem veio e conquistou tudo foi Davi. Não teve uma promessa que Deus fez que não foi conquistada. Ele foi o rei que conquistou tudo. Nunca foi ferido em batalha. Mas se você for estudar sobre Davi, você vai ver que ele era um homem que ele tinha um relacionamento com Deus. Um relacionamento com Deus. Ele era um homem segundo o coração de Deus, por quê? Porque o coração dele se inclinava e se dirigia pela vontade de Deus, como todo ser humano cometeu falhas. Mas era um homem que tinha um relacionamento com Deus. Era um homem que tinha um prazer de estar na presença de Deus. Se você estudar o Salmo 119, que é o maior salmo da Bíblia, tem 173 versículos, você vai ver Davi falando o tempo todo sobre o quê? Sobre o Senhor, eu quero te conhecer, eu quero estar perto de ti, eu quero estar com o Senhor, passo a noite contigo, passo horas contigo. No mínimo 7 vezes ao dia eu dobro meu joelho. Quer dizer, ele era um homem que gastava tempo, conquistou todas as promessas. Não teve uma terra que ele não conquistou. Nunca foi ferido em batalha. Nunca foi ferido em batalha. Teve uma vida longa. Morreu velho, tranquilo, aquecido, na quarto dele. Recebeu a graça de ver o filho dele substituí-lo no reino. Se você não tiver relacionamento com Deus, você pode até ter escolhido. Você pode até ter sido chamado, perdão. Mas ser escolhido é outra história. Por quê, pastor? Você vai ter que guerrear. A luta era física. Hoje nós não estamos em guerra, pastor. Diabo conseguiu te enganar, né? Nós estamos em guerra. O tempo todo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. A nossa luta não é mais física, não é contra as pessoas. Mas sim. A guerra continua. A batalha continua. Mas sim, contra as potestades, contra os principados, contra as trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade dos lugares. Aonde? Então quer dizer que eu pego um avião e vou procurar lá o cara para guerrear. Pego um balão, vou para guerrear. Ultraleve, sei lá, um planador. Não, irmão. A oração é a guerra. Você se apresenta nos lugares celestiais por meio de oração. É assim que você vai lá. E é assim que você combate.
assim que você luta, assim que você briga, se isso não acontecer, se você não aprender a batalhar pela tua fé, ela vai ser roubada de você. O diabo quer roubar a tua fé em Deus. Está compreendendo? Ele quer que você tenha dúvidas no teu coração. Ele quer que você deixe de confiar na palavra. Eu estou orando, pastor, não acontece. Está com pressa por quê? Você nem começou, amigo. Você nem começou. Volta em Judas. 4. Pois alguns homens que não temem a Deus entraram no meio da nossa gente sem serem notados. Ih, irmão, tem muito com o microfone na mão. Ainda mais esse microfone chamado internet aí, redes sociais, mas tem demais. Tem muitos que com cara de piedoso, Pai Senhor, irmão. Aleluia. Glória a Deus. É um lobo miserável. É um obreiro mentiroso, enganador. É um falso profeta. É um falso irmão. Mas está cheio. Agora a Bíblia diz que pelo fruto eu conheço a árvore. E o fruto é comportamento, é atitudes, são palavras, olhares. Para e analisa. Poxa, para e analisa. Mas por que muita gente se preocupa? Porque é conveniente para ela. Irmão, qualquer um sabe quando tem uma coisa errada. Mas é conveniente para a pessoa. É conveniente para ela. Cuidado. Pois alguns homens que não temem a Deus, veja quem é que teme a Deus, irmão. Quem teme a Deus é quem respeita a palavra. Veja essa pessoa que está à tua volta, está junto contigo, ela teme a Deus. Presta atenção, hein? É coisa muito séria. Sem serem notados, eles torcem a mensagem a respeito da graça do nosso Deus, a fim de arranjar uma desculpa para a sua vida imoral. E também rejeitam Jesus Cristo, o nosso único mestre e Senhor. Ele é o único mestre e Senhor. Há muito tempo que as Escrituras Sagradas anunciam a condenação que eles já receberam. Não pega carona nisso não, irmão. O que, pastor? Da condenação que já está sobre eles. Não começa a praticar o que eles praticam, não. Ser crente mentiroso, ser crente que se prostitui, ser crente que fala mal da vida dos outros, ser crente roubador. Como é que se entrega a dízimo? Como é que não entrega oferta? É uma briga para poder fazer o que é certo. Às vezes o pastor tem que ficar falando para a pessoa se acertar, se corrigir. Que coisa triste. Ela não tem temor. Ela não tem temor. Cuidado. Segue. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou, olha só, aqui que vem a nossa mensagem, ó. Embora vocês conheçam tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito, mas depois destruiu aquele povo que não, muitos são chamados. Está começando a entender agora? Ele me escolheu, pastor, sim. Ele me chamou, pastor, sim. Mas na caminhada, eles foram destruídos. Por quê? Murmuraram, se revoltaram contra Deus, pecaram contra Moisés. Quando você fala do pastor, você está pecando contra o pastor, irmão. Ô pastor, mas o senhor perdoa? Está perdoado. Eu tenho que falar com o senhor? Não, porque eu não quero fila. Deixa para lá. Mas só que não pensa que a gente não vê. Não pensa que a gente não vê. Falaram, não precisa falar nada, irmão. Você não conhece a Bíblia? A Bíblia diz que o anjo da igreja vê? Tudo é tudo. Tudo não é uma coisa ou outra, gente. Irmão, nós temos que abrir entendimento. Está compreendendo, sim ou não? Eu estava estudando ontem sobre aquela Nastã. Sabe o que é Nastã? Sabe não, né? Teve uma serpente que Moisés levantou. E aquela serpente foi para ajudar. Porque eles pecaram contra Moisés, pecaram contra Deus. Porque na caminhada, está lá em Números 22, mas não coloca não.
Na caminhada, tal, eles começaram a murmurar, reclamar, e Deus mandou várias serpentes, começou a matar um monte de gente. Aí eles foram a Moisés, falaram: nós pecamos contra você, Moisés, pecamos contra Deus, nos ajude. Confessaram o pecado. Eu falei que não precisava colocar. Confessaram o pecado e tudo mais. Aí o que acontece? Deus mandou então que fizesse uma serpente. E toda aquela de metal. E todo aquele que olhasse para aquela serpente de metal ficaria curado. Está compreendendo? Era uma maneira para ajudar o povo. Está entendendo? A questão é que, ao passar do tempo, ela teve que ser destruída. Por quê, pastor? Virou maldição. Por quê, pastor? Aquilo que Deus mandou ajudar virou idolatria. Cuidado, hein? Cuidado, já te avisei já, hein? Nada, tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é idolatria. Já te avisei. Deus já tem falado contigo. A minha mulher não pode estar acima de Deus. Meu marido não pode estar acima de Deus. Meu filho não pode estar acima de Deus. O meu trabalho não pode estar acima de Deus. Os meus sonhos não podem estar acima de Deus. Nada. Deus tem que estar acima de tudo. O meu orgulho não pode estar acima de Deus. A minha vaidade não pode estar acima de Deus. Deus tem que estar acima de tudo. Está compreendendo, sim ou não? Ó, embora vocês conhecem tudo isso, quero lembrar que o Senhor salvou o povo de Israel, tirando da terra do Egito. Pediram ajuda, Deus foi lá, enviou Moisés com poder, tirou do Egito, fez Faraó se inclinar. Deus fez uma obra fantástica. Olha só. Destruiu aqueles que não creram. Irmão, todo o povo que saiu do Egito morreu. Nenhum deles entrou à terra prometida. Todos morreram. Quem entrou foi os filhos dos que saíram da terra prometida. Os que saíram do Egito e entraram na terra prometida foram os filhos. Todo aquele que saiu de lá, acima de 20 anos de idade, morreu tudo. Morreu tudo. Quem entrou foram os filhos que entraram, que alcançaram a promessa. E foram destruídos. Mas por quê? Porque não creram no que Deus falou. Por quê? Porque começaram a enfrentar dificuldade. A pessoa começa a enfrentar dificuldade, ela começa a desconfiar da palavra, começa a desprezar a palavra, começa a não acreditar na palavra. Não, se Deus falou, não importa o que eu estou façando, vai acontecer o que Ele falou. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se Ele falou, Ele falou. O que Ele falou é a verdade. Muitas coisas ocorrem porque elas têm que ocorrer na caminhada, e muitas coisas ocorrem porque nós tomamos decisões erradas. Deus está mostrando que não é daquele jeito, mas a gente é teimoso. Deus está chamando a atenção, mas a gente é teimoso. Acaba passando por situação que não precisava passar. Você está entendendo, sim ou não? Segue, 6. Estou terminando já. Lembrem dos anjos que não ficaram dentro dos limites da sua própria autoridade, mas abandonaram o lugar onde moravam. Eles estão amarrados com correntes eternas, lá embaixo na escuridão, onde Deus os está aguardando para aquele grande dia em que serão. Está falando dos anjos, que pecaram contra Deus. Era cada 3 anjos que Deus tinha, Satanás levou uma terça parte. Se revoltaram contra Deus, se revoltaram contra a verdade, receberam uma condenação eterna, estão presos para receber esse julgamento. Estão presos, pastor, eu vejo demônio manifestando para lá e para cá, eles estão presos nas trevas, não importa se eles estão se manifestando para lá e para cá. Por isso que você tem que tomar cuidado, porque ele quer viver através de você, ele quer viver através dos seus sonhos, ele quer viver através da tua vida, e depois quer te levar para o inferno com ele, porque ele já está condenado. Esses dias eu vi manifestando um demônio aqui, eu falei: demônio, você sabe que já era para você, né? Você sabe que você vai passar a eternidade no inferno, sabe? Ele falou: eu sei. Eu falei: você sente o quê? Ele: inveja. Por quê? Para ele já não tem mais jeito. Para você ainda tem. Para ele não tem. Para você ainda tem. Mas para ele não tem. Para ele não tem. E ele quer te enganar e quer te arrastar com ele. E como ele consegue isso, pastor? Fazendo você duvidar da verdade. Fazendo você duvidar da palavra. Fazendo você desistir da tua fé. Você tem que combater pela tua fé. Não importa o que você está passando, você tem que entender. Deus falou, Deus vai cumprir. Ele falou, vai acontecer. Mas a coisa está, o perrengue está feio, pastor. Interessa. Interessa. Você fica carregando o fardo da preocupação. Você fica carregando o fardo da ansiedade. Você fica carregando o fardo do medo.
em vez de se aproximar de Jesus, vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Em vez de se unir a Jesus em oração, em comunhão, para Ele arrancar esse fardo de você e colocar o dele que é leve e suave. Segue. Lembre dos moradores de Sodoma e de Gomorra. São duas cidades, Sodoma é uma, Gomorra é outra. E das cidades vizinhas. Apesar de ser famosa Sodoma e Gomorra, mas foi todo o vale destruído, tá? Haviam cidades vizinhas. Por quê, pastor? O pecado ele faz isso. O quê, pastor? Ele contamina. Ele se multiplica. Ande com sábio? Ande com santo? Ande com imundo? Será imundo. O homem é produto do meio. Você começa a andar com mentiroso, daqui a pouco você começa a achar que é normal mentir. A Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado com quem eu ando. A Bíblia diz dessa maneira. Por quê? Senão eu posso adquirir o mau hábito daquela pessoa e nunca mais vai sair de mim. Já leram isso? Isso eu quero que você ache para colocar aí para mim. Irmão, o homem é produto do meio. Você tem que começar a batalhar pela tua fé. E depender da situação, das circunstâncias que você está passando, você tem que começar a acreditar naquilo que Deus falou para você. Deus falou, Ele é Deus para cumprir o que Ele falou. Lembre dos moradores de Sodoma e de Gomorra e das cidades vizinhas que agiram como aqueles anjos. Agiram como? Cometendo imoralidade e pecados sexuais. Eles sofrerão o castigo do fogo eterno. E tudo é um aviso. Tudo que está na Escritura é para nosso exemplo. É um aviso claro. Deus tirou o povo do Egito, Ele está falando. Ele amava aquele povo, tirou ele do Egito. Mas eles murmuraram, deixaram de confiar em Deus, deixaram de crer, foram destruídos no deserto. Deus amava aquele povo de Sodoma e Gomorra, mas aquele povo preferiu a prostituição, a imoralidade, preferiu a sujeira, preferiu o pecado, foram destruídos. Deus criou os anjos, Ele amava os anjos, se rebelaram, se levantaram, estão amarrados porque eles não podem ser destruídos, porque eles são espíritos. O espírito nosso não pode ser destruído, o espírito é eterno, mas serão destruídos pela condenação eterna, pelas trevas eternas. Está compreendendo a seriedade disso? Sim ou não? Tudo isso é para que nós percebamos que nós podemos passar uma eternidade na luz com Deus, ou podemos passar uma eternidade nas trevas com os demônios. A escolha é nossa. A escolha é nossa. Não é Deus que manda ninguém para o inferno, essa pessoa vai porque ela quer. A escolha é tua, a escolha é minha, a escolha é nossa. Ele colocou o caminho bom e o mal diante de nós e falou, escolhe. Então, voltando no início da mensagem, eu não vou ficar obrigando você a vir à igreja. Eu não vou ficar atrás de você. É você que tem que buscar Deus. É você quem tem que querer. É você quem tem que assumir um compromisso. É você que tem que se envolver com Deus. Por quê, pastor? Porque não adianta. É uma decisão sua. A escolha é sua. Eu estou aqui falando para você, batalhe pela sua fé. Leve a Deus com compromisso e responsabilidade para você não ser só chamado, mas você ser escolhido para passar a eternidade com Ele. Se você, apesar de ter sido chamado, apesar de ter sido amado, apesar de ter sido escolhido por Deus para receber a orientação, desprezar a orientação, desprezar a palavra, Ele não tem outra alternativa a não ser deixar você colher aquilo que você mesmo plantou. Você entendeu? Que Deus possa falar mais no seu coração. Senhor, nós rogamos isto em nome de Cristo, para sempre, amém.